Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse instante. Sabe, queridos, todos nós precisamos a cada dia compreender sobre os milagres de Cristo. Para a gente poder compreender isso, nós estaremos abertos para que os milagres de Cristo aconteçam também em nossas vidas. Precisamos compreender o todo, compreender por que Jesus realizou determinados milagres e por que em alguns momentos talvez muitas pessoas não receberam, porque Jesus não curou a todos. Qual era o verdadeiro objetivo de Jesus ao curar, ao libertar alguém? Quem sabe possesso de um demônio. Então nós vamos aprender isso sobre a palavra de Deus, aqui à luz da palavra de Deus. E para isso nós vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Pai, nós estamos juntos aqui para aprendermos a Tua palavra, para aprendermos sobre o Senhor. Que o Santo e Bom Espírito nos ilumine. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós vamos ver uma cena dramática. Jesus libertando um jovem possesso de um espírito de demônio, onde o seu pai traz primeiro aos discípulos de Jesus e os discípulos não conseguem solucionar o problema. Então nós vamos aqui para o livro de Marcos, capítulo 9, para a gente poder entender esse drama. Sabe que é um drama realmente, um pai tendo um filho que já há muito tempo está sofrendo de um espírito demoníaco, e esse espírito, quando se aposta do menino, tenta matá-lo, jogando no fogo, na água, quer destruir a vida. Esse é o objetivo do diabo. Qual é o objetivo do diabo? Diz o próprio Jesus em João capítulo 10, verso 10. O ladrão, ou o diabo, veio somente para roubar, matar e destruir. Eu e você precisamos compreender isso. Nós temos um inimigo que o maior desejo dele é matar, roubar, matar e destruir. Ele quer fazer o máximo de mal aos filhos de Deus. Mas Deus, com a sua bondade, continua protegendo a todos, mesmo aqueles que não reconhecem que são protegidos por Deus. Porque se Deus tirasse a sua proteção, o inimigo mataria a todos de forma cruel, sabe, absurda, porque esse é a natureza dele, uma natureza do mal. E nós precisamos compreender aqui a palavra de Deus. Está aqui, capítulo 9, a partir do verso 14, diz assim o relato bíblico: quando Jesus e os 3 discípulos, quando eles se aproximaram dos discípulos, dos outros 9 que ficaram no pé do monte, vieram numerosa multidão ao redor, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Olha só, nós precisamos entender. No capítulo 9, a partir do verso 2, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou a sós à parte, a um alto monte. Aqui está o segredo para a gente entender tudo. Jesus pega Pedro, Tiago e João e leva ao monte. É no monte da transfiguração. Só que os outros 9 ficaram cá embaixo, no pé do monte, não subiram com eles. E aí, você acha o quê? Qual é o sentimento que estava brotando no coração daqueles discípulos, os que ficaram embaixo, os 9? Se a gente entender que aqueles discípulos, eles viviam uma disputa. Quem era o maior, quem era o mais importante entre eles, no reino que eles acreditavam que Jesus iria implantar na terra. Havia um ciúme, havia uma briga entre os discípulos e Jesus tratava o tempo todo de solucionar isso. Mas a natureza humana deles, como nós também somos humanos, temos por muitas vezes esse sentimento de inveja, de desejo de ser maior e melhor. Isso impede com que as bênçãos de Deus caiam na nossa vida, e nós precisamos compreender isso. Aí o texto, agora voltando aqui, no verso 15 diz: e logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomado de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: quem é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo,
e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rija os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelisse, e eles não puderam. Por que não puderam? Porque estava um sentimento de inveja, de raiva dos outros discípulos, desconfiança de Deus, de Jesus, porque levou só 3 e não os outros todos. Sabe, esse sentimento impede as bênçãos de Deus. Eles estavam assim. Por isso que eles não puderam expelir aquele demônio daquele menino. Olha, o motivo foi esse. Aí o verso 19, então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando sofrereis? Trazei-mo. Jesus estava repreendendo os discípulos. Ó geração incrédula, até quando vocês vão sofrer? Porque vocês ainda não compreenderam que eu sou Deus, que eu tenho uma mensagem de salvação para todos vocês. Pare com essa inveja, com essa disputa entre vocês. Aqui, trazei-mo, e trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrima: eu creio, ajuda-me a minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando, agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu Jesus: essas castas de demônio não pode sair senão por meio de oração. Aí tem um acréscimo aqui entre colchetes, em jejum. No original não tem essa palavra em jejum. Essa casta de demônio só sai pela oração. O que é oração? Nada mais é do que dependência de Deus. Oração é buscar o poder de Deus para que ele possa atuar por meio de cada um de nós. E os discípulos não estavam buscando a Deus. E aqui nós podemos observar esse relato. Os discípulos não expulsaram porque eles estavam nutrindo o sentimento de inveja, de disputa e desconfiança para com o seu mestre, Jesus, que é Deus, porque havia levado somente 3, Pedro, Tiago e João, para o Monte da Transfiguração, e os 11 e os 9 ficaram. E esse sentimento impediu que o poder do Espírito Santo atuasse na vida deles, para que eles pudessem resolver o problema do demônio daquele menino. Sabe, queridos, ainda hoje nós muitas vezes deixamos de ter o poder que Deus espera nos dar para realizarmos muitas obras, inclusive milagres, e levar a mensagem para a transformação da vida de alguém, porque nós ainda nutrimos o mal no nosso coração. Nós precisamos então cair aos pés de Jesus para que Ele nos transforme e nos conceda o Santo e Bom Espírito para fazermos a sua obra. E aí sabe o que aconteceu? Aquele pai chega ali, aí Jesus diz assim, ele diz: Senhor, se tu podes, ajuda-nos. Aí Jesus diz: tudo é possível que crê. Sabe, nós precisamos chegar a Deus crendo que Ele tem todo o poder para resolver os nossos problemas. O problema é que nós nos aproximamos de Deus sem a fé necessária, sem a confiança de que Ele pode resolver os nossos problemas. Não só para essa vida, não é para uma libertação, mas era para a eternidade. Nós precisamos nos aproximar de Deus sabendo que Ele pode nos salvar. É por isso que Hebreus vai dizer assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aquele que se aproxima de Deus
Creia que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Galardoar é recompensa. Deus quer recompensar a cada um de nós quando nós nos aproximarmos dele. Então creia, vá a Jesus tendo a certeza de que Ele pode libertar a mim e a você de qualquer situação. Nós precisamos acreditar nisso. O problema é que a gente vai a Jesus esperando que as coisas aconteçam do nosso jeito. Não! Deus tem 1000 maneiras e muito mais de resolver os nossos problemas. Então nós precisamos ir a Ele com confiança e Ele, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua bondade, vai nos libertar. E aquele pai diz: Senhor, ajuda-me a minha falta de fé, a minha incredulidade. Sabe, muitas vezes estamos incrédulos e aí a gente deixa de receber as bênçãos, mas mesmo em face da incredulidade daquele pai, Deus, Jesus, com a sua bondade, resolveu o problema daquele menino. Sabe, se aproxime de Jesus e Ele vai atender às suas necessidades, não como você quer, mas segundo a sua vontade, porque Ele quer nos salvar, porque Ele nos ama para vivermos uma vida eterna com Ele. Que Deus te abençoe, que possamos a cada dia aprender de Jesus e da sua palavra. Querido Deus, obrigado pela mensagem da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos em Ti. Transforme a nossa vida, faça o milagre de dependermos de Ti completamente, que possamos buscar a Ti por meio da oração. Por Jesus, amém.